Oi, Pamela. Oi, Vanice. Bom dia. Bom dia. A Pamela está toda sorridente aqui hoje para conversar com quem já passou dos 60 anos de idade. Se você já se considera uma senhora, né? Muita gente não admite e fala, Vanice, não me sinto com... Mas enfim, que já tenha passado dos 60, pode mandar recado para a gente também e participar dessa conversa, tá? Por que é tão importante manter uma vida sexual ativa, independentemente da idade que a pessoa tenha? Por que é importante, né, Vanice? Para que a gente se sinta vivo, né? E também por uma questão de saúde, né? Uma saúde, questão emocional, uma questão física, mas principalmente o bem-estar, né? Porque quando a pessoa meio que para de ter uma vida sexual mais ativa, é como se ela se sentisse um pouco, não é inútil, mas não se sentisse tão viva, assim, tão apta a fazer algumas coisas, a se relacionar com outras pessoas. Então é muito importante, principalmente para a saúde, tanto física quanto emocional. Pode ter algum senhorzinho lá do outro lado dizendo, mas não basta ter só a boa vontade, né? Até que idade um homem consegue ter uma ereção natural? Vamos lá, Vanice, nesse sentido não vamos generalizar, tá? Porque cada pessoa é uma pessoa, cada homem, né, ele reage, o seu corpo vai reagir de uma forma. Mas assim, normalmente ali até os 40, 50 anos, vai conseguir ter uma ereção normalmente, né? Aí depois começa a ter uma reclamação, né, da parte da ereção sexual da parte dos homens. Mas até essa idade aí acaba ficando sendo cedo, natural. Assim, aos 50 já... Sim, é como eu falei, sem aparecem generalizar. reclamações. Isso, mas normalmente aí 40, 50 anos isso acontece normalmente. Alguns podem relatar que mais, alguns menos, né? Então, sem colocar uma idade assim, 40 anos. Sim. Tá? Isso depende da questão de como cada homem vive, né? Se ele é sedentário, se é obeso, tem questão medicamentosa, então tem alguns fatores aí que interferem diretamente. Diretamente. Quais recursos podem ser usados hoje para a pessoa se sentir mais confiante nessa hora? Tá. Reposição hormonal, né? Isso tanto para homem quanto para mulheres. Não é frescura. Não é frescura, tá? E como eu falei, pode ser que alguns homens mais, outros menos. Mas a partir dos 40 anos, sim, é bom, isso antes também, fazer um acompanhamento médico, né? Ou urologista, endócrino, ginecologista, para ver a sua taxa hormonal. Check-ups em dia. Isso, até porque tem outros hormônios, tem outras vitaminas do nosso corpo, né? Mas é bom sempre estar acompanhando para ver essa questão hormonal. Porque na mulher, a questão hormonal vai diminuir um pouco o desejo sexual. Como né? O envelhecimento afeta a libido delas? Sim, inclusive na questão da menopausa. Né? Então, esse acompanhamento, principalmente a questão hormonal, é essencial. Falta de lubrificação. Sim, isso tudo nas mulheres uma questão da menopausa, né? E aí que tem essa questão dos hormônios que fica tudo bagunçado, vamos dizer assim. Então tem que fazer o acompanhamento para tentar regular, né, essa questão hormonal, né? Estou falando que Esse é hormonal. É o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Lógico, se a gente for falar, tem outros fatores, como quem toma medicamento antidepressivo, né, ansiolíticos, quem é hipertenso. Então, tem uma questão de medicamentos que também vão influenciar questão de ereção e questão de desejo. Lubrificação. Isso, desejo também. Tá? Os ansiolíticos, né, a maioria, eles acabam diminuindo o desejo sexual. Né? Tem parceiros casados com o mesmo companheiro ou companheira há anos, décadas. Como reviver a sexualidade de uma maneira diferente, agora com mais tempo livre, sem criança em casa, sem bebê, sem trabalho, sem o estresse do dia a dia? Qual é a vantagem dessa fase? Tá. Vamos lá. Quando a gente fala de sexualidade, normalmente as pessoas pensam no ato sexual, né? E sexualidade não é somente o ato sexual. Tem outras coisas, né? Tem a conversa, tem o toque, tem o beijo, as carícias, a atenção que um dá para o outro.
E nessa etapa da vida, conforme o que você viveu antes, né? Vamos falar aí de um casamento 30, 40, 50 anos, essa idade, a questão sexual, ela diminui. E isso é um fato, né? Então, o que fica da sexualidade? A gente precisa ver outras coisas. É como se a gente tivesse que, como que eu posso dizer, vivenciar outras formas e não somente focar na questão do ato sexual. Então acaba ficando mais prazeroso. Se você já tem um relacionamento saudável, né, com uma boa comunicação, um bom diálogo, uma boa vivência, ao longo do tempo, isso só melhora, né? Sim, tem a questão do ninho vazio, né, quando os filhos saem de casa, né? Preencha dessa outra forma. Sim, né? E não focar somente no ato sexual. Então tem outras formas da gente vivenciar essa nossa sexualidade. Mas a gente ouve muitas, mas muitas histórias de quem passou dos 60 e tá ligadaço, dizendo, não é só esse negócio de carícia, não. A gente quer rala e rola, a gente quer viver intensamente, com tudo que tem direito, trocando de parceira toda hora também, quem é viúvo, divorciado. Não só em relação aos homens, tem lá, o velhinho safado, vem aí. Nossa, o velhinho babão. Esse aí tá desbocado, começa-se a falar mais sobre sexo, como talvez nunca tenha falado quando era jovem. Sim. E aí tem gente até que brinca, fala assim, porque só fala, nem faz. Por que esse fenômeno? Como explicá-lo? Tá. Vamos falar, aí entra uma questão preconceito, né? Tabus. E esse preconceito, esse tabus, ele já inicia na nossa adolescência, né? Então, assim, tudo bem. Quando a gente está na adolescência, ainda sofre uma questão de preconceito, porque está adolescente, está numa vida sexual muito ativa. Aí quando chega na terceira idade, acaba sofrendo a mesma situação, o mesmo preconceito. Por que eles ficam mais ativos ou começam a falar mais, a se sentir mais vivos, né? Isso pode ser tanto com pessoas que estão num relacionamento ou aqueles que ficaram viúvos ou se separaram, né? Estão na pista. Isso. O que acontece, né, Vanice? Eles começam a se cuidar mais, né? Começam a olhar mais para si, daí eles começam a ver que, opa, uma pessoa olhou para mim, fulano, né, teve um olhar diferente. É como se eles se sentissem realmente estou na pista. Desejados. Né? Isso, desejando e se sentindo vivos. Né? Essa é a parte principal da vida sexual, né? Da gente manter uma vida sexual ativa. Como não confundir essa necessidade de sexo com a carência, a solidão, muitas vezes? Tá. Como não confundir? Fica difícil. Porque tem algumas senhoras que vêm aqui e falam, olha, Vanice, mas os novinhos às vezes dão em cima das senhoras e elas vão muito numa ilusão. E muitas vezes é real, porque a gente vê relacionamentos que dão super certo com diferenças absurdas de idade. Sim. Mas diz que na maioria dos casos, muitas vezes por uma ilusão também. Então, como saber administrar isso? Aí é uma questão, né? A pessoa tem que estar bem centrada, tem que estar bem resolvida naquilo que ela quer. Porém, uma mulher que ela está totalmente carente afetivamente, vem uma pessoa, começa a falar, né? Coisas gostosas, coisas boas de ouvir, fazer elogios, mas a intenção desta outra pessoa não é ter um relacionamento sério. E esta pessoa que está numa carência muito grande, o que vai acontecer? Ela vai se iludir, né? Se ela está numa solidão. Então, é preciso diferenciar. Como que diferencia, né? Isso é de pessoa para pessoa, né? Eu posso interpretar de uma forma, você de outra. Então, assim, a pessoa tem que tentar ver aonde que eu estou entrando, qual é o interesse desta outra pessoa em relação a mim. Com uma dose racional de discernimento. O que às vezes é difícil, esta dose racional. Quando a pessoa está numa carência afetiva muito grande, então esse racional ele se torna um pouco difícil, né? Mas as pessoas se deixam levar por isso, né? Principalmente pela questão sexual. Algumas pessoas estão carentes não só afetivamente, mas sexualmente. Também. Né? O corpo já não tem mais aquele shape dos 20 anos de idade. Algumas senhoras, sim, né, conseguiram se conservar plenas nesse sentido, estão impecáveis, com músculos, pernas torneadas, tudo certo. A maioria não.
tem uma né, um extra de flacidez, a celulite mais aparente, uma barriguinha mais avantajada. Para os homens vale o mesmo, né? Porque mulher também gosta de homem que se cuida. Como deixar a timidez de lado, a vergonha do próprio corpo por não ser mais o mesmo de antigamente? Se aceitar, né? Aceitar o seu corpo, aceitar e entender que a idade vai chegar para todo mundo, né? Por mais que existam aí cirurgias plásticas, botox, né? Preenchimentos, a idade chega para todo mundo. Então, se eu estou de bem comigo mesma, né? Se cada uma se aceita do jeito que é, então isso não vai interferir na parte sexual. Como que faz para se aceitar, viu? Apaga a luz e beleza? Ou se olhe no espelho, diga coisas bonitas para você. Tipo, tem uma gordurinha aqui, mas eu sou assim. É uma história de vida que eu tenho, né? Como eu cheguei até essa idade, como que eu vivi até agora. Então, se aceitar como é e não entrar numa questão de padrão de beleza. Não ficar impondo algo. Tem as mulheres mais saradas, né, com 50, 60, que você nem diz que tem aquela idade. Tem outras que não, mas não entrar neste padrão de beleza. Se aceitar como é, que todos somos únicos e somos diferentes um do outro. A gente sabe que os idosos, principalmente, têm respeitado muito o isolamento social, até por conta do corte do sistema dos bailes, de festas de aglomerações. Qual é o risco de se trocar o tempo todo de parceiros? Porque assim como gente mais jovem, em qualquer outra época da vida, também tem idosos que toda semana transam com uma pessoa diferente. Sim. Inclusive tem algumas pesquisas que mostram, né, Vanice, que a taxa, o aumento das ISTs entre os idosos... São as doenças sexualmente transmissíveis? Isso, né? Hoje a gente se fala infecção. Infecções. Né? Infecções sexualmente transmissíveis. Elas aumentaram muito. Por quê? Porque como tem esse preconceito e esse tabu com o pessoal da terceira idade, os profissionais de saúde acabam não informando ou não dando instruções de que eles precisam continuar usando preservativos. Pode ter troca de parceiro quando eles quiserem, à vontade. Não fiquem ligados nessa coisa de o preconceito, porque vão falar o que os outros não. Cada um viva a sua vida, desde que se previna, né? Não é porque está com 60 anos ou mais que eu vou ter relação sexual com outra pessoa e não preciso me cuidar. Preciso sim, porque as ISTs, elas estão aí a todo vapor. O que faz com que tantas pessoas deixem de lado a vida sexual como se não merecessem mais vivê-la a partir de determinada idade? Porque é a realidade de muitos. A gente está falando aqui com um universo bem eclético, um público. Sim. Cada um vai se identificar de uma maneira, falar, não, eu sou aquele primeiro que a Vanice falou, não, eu sou aquele, né? Eu tomo meu remedinho, Vanice, e aí dou conta do recado, não passo apuro. Mas tem muita gente que se conforma completamente, diz, não, tudo bem, isso aí eu vivi aos 20, 30, 40, e agora, né, tô em outra. Sim. Isso é uma questão muito individual também, Vanice. Tem questões hormonais, tem questões psicogênicas, tá? Tem questões medicamentosas, como eu falei, mas é uma questão muito individual. Para alguns, o sexo está em primeiro lugar e é muito importante. Para outras pessoas, não. E não é só na terceira idade que deixou de ser importante ou que, para mim não faz falta, quem sabe antes. Né? Às vezes lá, desde a juventude, não era tão importante assim, não levava isso tão ao pé da letra, como uma necessidade, né? Então, que nem eu falei, é uma questão bem individual, sabe? E que merece ser respeitada também, se a pessoa está ok assim. Sim, se é uma questão que a pessoa, eu estou, né, com 60 anos. Bem resolvida. Já passei da menopausa e o meu desejo diminuiu e eu quero que ele volte. Aí é que você tem que procurar um médico, né? Já demorou um pouco, para você ver a taxa hormonal, questões medicamentosas, né? A parte emocional também que conta muito. Se essa pessoa tem interesse, se para ela não faz falta,
quem somos nós para dizer para ela que ela tem que praticar? Ninguém tá aqui para julgar, né? Muito Isso. bom. Mas tem a terapeuta se precisar também. Se você nem você sabe o que você quer, né? É bom definir. Sim. Obrigada, Pamela. Imagina, eu que agradeço, Uma boa Vanice. semana para você, só está começando, né? A gente agradece demais. É psicóloga e sexóloga, a Pamela.